Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula 7. E nessa aula nós vamos revisar os conceitos de laço de repetição, né, que são 3, e o primeiro laço que nós vamos revisar é o laço for. O laço for, ele tem uma sintaxe, né? Ele tem 3 partes, tá certo? Quais são essas 3 partes? Nós chamamos de ponto de partida, né, ou critério de inicialização, condição e tipo de incremento, né? São 3 partes então, tá? Essa primeira parte, que obrigatoriamente tem que existir uma variável de inicialização, você pode colocar ela fora ou dentro do código, não tem problema. Eu vou colocar ela, por exemplo, né, dentro do código e inicializar com o valor fora do for, né? Inicializar com o valor 0. Então, para i até i menor do que 10, i mais, imprima o meu i. Então eu vou imprimir o valor de i, como o i é inteiro, né? O percent d está aqui, tá certo? Então eu vou imprimir o meu valor de i. Perceba que ele foi declarado aqui fora do escopo do for, tá? E ele está usando um operador de incremento, o mais, né? Ele vai sempre incrementar de mais 1 a partir do 0. Então na primeira interação o meu i é 0, na segunda ele é 1, na terceira ele é 2 e por aí vai. Tá? Vamos ver como é que acontece isso, tá? E aí para ele imprimir sempre uma linha após a outra, eu vou colocar o meu /n aqui no início, tá bom? Então eu vou executar. Tá aqui, ó. Ele imprimiu todas as interações do meu i. Perceba agora que eu vou economizar aqui uma linha e vou colocar o meu int i dentro da estrutura do for, que não tem problema nenhum. Eu vou executar e vai acontecer a mesma coisa. Tá aí, ó. Ele imprimiu os meus 10 números, né? A partir do 0. Tá, ó. Tem 10 números aqui a partir do 0. O operador relacional aqui é de suma importância. Por quê? Porque ele pode incluir ou retirar o valor que você está testando. Eu estou dizendo aqui que o meu i vai ser impresso até i menor do que 10. Se eu usar, por exemplo, o meu operador relacional aqui até que i seja menor ou igual, aí ele inclui o 10. Tá? Então eu vou executar. Perceba que o 10 foi incluso aqui, ó. Tá certo? Então é de extrema importância que você entenda essa questão aqui do operador relacional. Tudo bem? Então essa é a nossa estrutura do for. 3 partes, tá? Sempre com um operador de incremento aqui. E se eu tirar e colocar um operador de incremento de 2 em 2, será se ele executa? Executa, só que vai executar de uma forma diferente. Ele vai incrementar de 2 em 2 e não vai imprimir os outros números, né? Porque não faz parte dessa condição aqui, desse incremento que eu coloquei. Então, para todos os efeitos, para ele imprimir sempre de mais 1, incrementando de mais 1, apenas mais, tá? A grande maioria das vezes que nós formos testar o nosso código, ele vai... nós vamos testar sempre assim, né? De mais 1, incrementando de mais 1. Bom, perceba que o for ele tem uma estrutura de código, um escopo de código que inicia com o chaves e fecha com chaves. Isso nos diz que podemos usar uma outra estrutura, por exemplo, para ler 10 vezes alguma coisa e
totalizar. Eu vou colocar aqui uma quantidade menor de vezes para ser lido, mas vamos declarar aqui um valor, uma variável inteira chamada soma num, e inicializar ela com um valor 0. Nós vamos pedir que o usuário digite um valor qualquer, numérico, tá? Nós vamos ler esse valor, tá bom? Printf, e vamos pedir que ele digite, né? Vamos fazer a leitura. Número. E vamos totalizar esse valor. Todos os 5 valores quaisquer inteiros que o usuário digitar. Perceba que já estamos aqui na terceira linha dentro da estrutura for. Eu vou fazer isso 5 vezes. Tá? Então eu vou dizer que o meu soma num vai ser igual a soma num mais número. Então eu vou totalizar tudo, eu vou somar todos os números que o usuário digitar, tá certo? Depois que eu totalizar, ao final da minha estrutura for, eu vou escrever a soma de todos os números digitados só dos números digitados vou escrever aqui. Então, ao final de todas essas interações aqui, ele vai escrever, botar um barra N aqui, ou então posso colocar aqui só um printf, ou apenas um printf aqui sem nada, né, que eu acho que ele quebra a linha. Para ele mostrar aqui, né, o valor total dos números que eu digitei. Então, vamos ver se dá certo, né? 1, 2, 3, 4, 5. Tá aí. Deu certo, né? Vamos agora especificar que valor vai ser lido, né? Eu vou colocar só o meu i aqui, tá? Digite um valor. Então, só para finalizar, fica aqui, digite o valor de i. Aí ele mostra que valor de i ele vai ser lido, né? Que é o do nosso for aqui. Totaliza e depois mostra tudo, né? Deixa eu colocar aqui um barra N aqui só para não correr o risco de sair, né? Na mesma linha. Então vou executar. O valor de 0. Aí ficou o valor de novo. Esqueci. Peraí, vou tirar aqui. Aqui. Pronto. Digite o valor de 0. Digite o valor de 1, de 2, de 3 e de 4. Tá aí, a soma dos dígitos, dos números digitados é assim. Vamos alterar agora, né, para qualquer valor, só para ficar bonitinho, testar a nossa. Tá aí. Muito bem. Então, essa foi a nossa aula 7 sobre a estrutura de repetição for, laço de repetição for. Nós ficamos por aqui, até a nossa próxima aula.